escala local, agora saindo de uma escala maior, o trópico alto, nós estamos falando de trópico, né? Trópico alto é considerado lugares muito salubres, lugares que tem muito atrativo do ponto de vista de faz bem para o organismo humano. Os médicos é que devem saber bem isso, né? Então, o Campo do Jordão. O Campo do Jordão tem a ver com isso. O Campo do Jordão está situado a 1.600 metros de altitude, pontos mais baixos da área urbana de Campo do Jordão. E Campo do Jordão está situado numa posição de sotavento. Aí que eu queria chegar. Claro que não é suficiente para formar um deserto, né? Claro que não. Mas está situado numa situação de sotavento em relação à Serra da Mantiqueira, lá do Paraíba e o Oceano, né? Ele está mais distante. E o que isso significa? Significa que a atmosfera local ali é mais seca, posição de sotavento. Então, dizem a medicina que é mais salubre, né? Então lá se instalaram sanatórios, é bom para o tratamento de moléstias pulmonares, porque a pressão atmosférica é mais baixa e também existe a umidade relativa é mais baixa, a posição do sotavento. Então se fez isso. Hoje isso não tem mais nenhuma importância do ponto de vista médico, né? Tanto que lá não é mais uma estação de cura, hoje é uma estação turística, né? E pronto. Porque existem outros recursos médicos para cuidar das moléstias pulmonares. Mas estou falando só para dar um exemplo de área de sotavento e que foi vantajoso para o local em outros tempos, porque era mais seco e era mais salubre, segundo se admitia os conceitos da época, né? Agora, na realidade, a segunda discussão que nós temos que entrar agora é o que vem a ser um deserto, né? Nós falamos de regiões áridas causadas por esses três processos. Agora, mas o que é? Onde é que nós estamos diante de um deserto? Mas que é quase um deserto ou não é um deserto? Será que o interior do Ceará é um deserto? Eu acho que é. Não, não é. Existe um critério objetivo para se definir o que é deserto, que é o índice de aridez. E o índice é uma fórmula matemática que dá um resultado exato, expresso em número, que é ou deixa de ser um deserto. E agora eu não sei a que ponto que está desse Começa o que eu apresentaria isso aqui é um quociente. Nós vamos ver aí. Bom, já vamos seguir então o PowerPoint. Antes de falar do conceito de deserto, vamos falar, porque nós vamos chegar lá também, o conceito de seca e o conceito de deserto, depois o conceito de desertificação, né? E depois um exemplo da área tropical. A seca não é a mesma coisa que deserto, claro que não, né? A seca tem a ver com sazonalidade, com a evolução do comportamento do tempo ao longo de um ano, de 65 dias. Então, a Organização Meteorológica Mundial, em 1986, estabeleceu esse conceito para o que é uma seca. Então, uma seca é quando 60% ou mais de uma determinada área, né, tem precipitação inferior, 50%. Quando a precipitação de determinada área é 60% menor do que a média histórica, chamada normal, e em pelo menos 50% dessa área, metade dessa área, né? E é preciso que se repita em 2 anos consecutivos. É um pouco rigoroso demais esse critério de seca da OMM, né? É difícil de falar em seca pela OMM porque é difícil isso ocorrer. Chover tão pouco assim, numa área tão expressiva e durante 2 anos consecutivos, né? Mas isso é assim que foi estabelecido pela OMM, né? Então nós estamos transmitindo aqui o que se entende do ponto de vista da OMM. Agora, eu sempre dou um exemplo aqui, que a Daniela conhece bem, da seca de 1963. Não porque ela não tinha nem nascido nessa época, né? Muito longe, né? Mas ela conhece bem por causa das represas, na região lá do ABC. Em 1963, eu já era nascido, sim. Já era bem bom.
Mas houve a maior estiagem, a mais severa estiagem do século XX. Agora eu posso falar, no começo da disciplina não podia falar porque eu não tinha terminado ainda o século XX, mas agora eu posso falar. Já foi em 2010. Não houve nenhum outro ano que no Sudeste tivesse chovido tão pouco. Esse tão pouco significa 840 milímetros em São Paulo, na área metropolitana de São Paulo, que habitualmente 1.400, 1.600, né? Aquele ano choveu só 800, tivemos 9 meses consecutivos de estiagem. E a chuva interrompeu em agosto, em março, só veio em novembro. Todo esse tempo sem chuva. E aí, quando eu estou dando esse exemplo, para dizer o que é seca. Aquilo sim foi uma seca, só que não se repetiu, né, no ano seguinte. Mas também aquilo foi antes, foi em 1963, foi antes desse conceito, né? Então a gente tinha liberdade de dizer que foi sempre assim, porque a OMM ainda não tinha estabelecido esses parâmetros. Então, esse ano, a seca foi tão severa que foi catastrófica para a agricultura, para tudo isso, e sobretudo para a produção de energia hidroelétrica, porque a represa Billings ficou reduzida a zero. Ficou reduzida a zero. Zero sim, porque ficou só um córrego, que era o córrego original, que existia lá quando foi represado e foi transformado numa grande barragem, né? Ficou só um córrego. Disso nós temos prova, que vai ser publicada no livro agora aqui sobre aula de campo de geografia. A minha turma teve uma aula de campo lá, eu já era até formado nessa época. Nossa, 63 já era formado. Mas eu estive lá nessa aula de campo, nós fotografamos, a represa tinha os carros que chegaram até lá, esses que fazem trilha, essas coisas. Tem fotografia dos carros lá no fundo da represa. Lá no fundo da represa. Lá, São Bernardo. Essa fotografia vai ser publicada agora, republicada. Ela já foi publicada numa tese de doutorado aqui do Carlos Augusto Figueiredo Monteiro, que está à disposição, mas ela vai ser novamente publicada num livro sobre aula de campo, que está em processo de edição, num artigo que eu escrevi. E eu falo dessa aula e da seca que afetou o Sudeste. E aí até eu digo lá no meu artigo, isso aqui aprendemos naquele dia o que era variabilidade climática, o que vocês aprendem agora com o professor Ricardo, né? Nós aprendemos aquele dia olhando no campo, né? E aí, portanto, não é nenhuma novidade a variabilidade climática. Já não era naquele tempo novidade, menos ainda hoje. Nossa, nunca houve uma coisa. Cara, sempre houve. Então, a seca desse ano e fez entrar em colapso as usinas de Everborn. Claro, porque não tinha água, mas para mover as turbinas. A cidade ficou às escuras. São Paulo ficou quase às escuras. Ainda mais que naquela época não havia essa interligação que vinha de Furnas, que vinha de Itaipu, que é muito dos anos 80, muito rico, não tinha nada disso. Então não tinha alternativa. Foi um período extremamente crítico. Se consultar a imprensa da época, vão verificar isso que eu estou dizendo. Isso para dar um exemplo de uma seca. Que é isso aqui é teórico, mas a seca nós temos exemplos concretos aí de seca numa região úmida, que é a nossa região. Não estou falando da região do semiárido, da nossa região. Seca. A seca, nós vamos ver depois, é um processo recorrente. Ele vai e vem, mas ainda é difícil se definir uma ciclicidade. Ainda não se tem segurança sobre se existe uma ciclicidade para definir se de cada 11 anos o quadro nascer. Isso ainda está em processo de indagação. Pode ser válido para alguns pontos, mas não é para todos, né? Por exemplo, esse exemplo aqui, não se tem nenhum registro que tenha sido igual a esse antes nem depois. Próximo desse, sim. Mas não obedeceu a uma ciclicidade que seja conhecida e que permita ao estudioso afirmar com consistência, né? Essa seca volta a cada 13 anos. Não é assim. Não volta a cada 13 anos com essa precisão. Agora vamos ver o outro slide, se o outro os climas secos. Agora acho que muita coisa já foi dita, né? Bom, isso já foi dito, já pode passar. Peguei um exemplo ali de esqueminha de solta-vento, que já sabe. Também são as áreas geográficas mais secas do planeta, também tudo isso já é conhecido. Também acho que não é preciso insistir sobre isso aí, né? Exemplo de seca de
região de sotavento, também você pode ter no sistema América do Norte, lá entre as cadeias chamadas costeiras da Califórnia e as rochosas, que ficam mais interiorizadas. Nós temos aqueles grandes desertos intermontanos, chamados intermontanos, porque estão entre duas grandes cadeias de montanha, lá no Arizona, na Califórnia, no trecho da Califórnia. Então são exemplos de desertos que resultam de efeitos de sotavento. Eles que ia falar do hemisfério norte, mas dei uma chancinha. Relação ao exemplo do hemisfério sul. Claro. Mas os climas secos, né? As regiões periféricas, etc., são de maior risco para o desenvolvimento. Bom, aí já começa a entrar na questão da desertificação. Então, uma coisa é o deserto, que se define, nós vamos chegar lá por esse índice aqui. Tem pessoa que tem isso aí, esse índice. Será que eu não poderia adiantar um pouquinho, se estiver perto aí? Pode. Sim. Isso, depois nós voltamos. Né? Isso aqui foi estabelecido pela Programa Nacional das Nações Unidas para o Meio Ambiente, NUMA, em português, NEP em inglês, estabeleceu em 1981, não tem a data aí, em 92, esses critérios que são ainda hoje admitidos como bons para se definir. O que é uma região hiperárida? É quando o quociente entre a precipitação anual e a evapotranspiração potencial dá menor do que 0,05. A evapotranspiração potencial, a evapotranspiração é aquela que se processa através dos organismos vegetais. É aquela transferência da água do solo para a atmosfera através dos organismos vegetais. Isso se chama evapotranspiração. Agora, a evapotranspiração real é aquela que ocorre, que se mede em milímetros, né? Ocorre assim, regularmente. E a evapotranspiração potencial é quando se fornece artificialmente água para uma superfície verde, gramado, por exemplo, né? Mas ela está permanentemente úmida e por isso ela vai produzindo um processo de evapotranspiração. Isso se chama de evapotranspiração potencial daquela superfície verde, mas isso é meramente teórico, porque na realidade isso não acontece permanentemente, se eles forem, mas é um dado de referência, a evapotranspiração potencial. É um dado que se obtém em laboratório, um dado teórico, mas é um dado que o Programa Nacional do Meio Ambiente das Nações Unidas adotou para definir o que é a região árida. Então, quando o valor é muito baixo, estamos dentro de uma região hiperárida. Então, muito limitada, a atividade humana muito limitada, só em torno de oásis, e tem a superfície 7,5% do globo está nessas condições hiperáridas. Claro que aqueles dados são dados muito aproximados, né? Muito estimativos, né? E hoje pode ser usado. Se o valor for um pouco maior, houver maior umidade e menor temperatura, é 0,05 entre 0,05 e 0,20. Aqui eu faço um parênteses para dizer que esses livros de geografia de outros tempos, que dizia que a semi-aridez era por causa da borborema, dizia também o seguinte, esses livros, que é bom não ler mais. Diziam assim, são áreas desérticas aquelas que chovem menos de 250 milímetros. Não sei se viram isso em algum texto. Só dava esse total. Menos de 250 milímetros é área desértica. Acima disso já não é mais. Mas isso levava em conta só um fator, que é a precipitação. Lá na região antártica, chove mais ou menos isso, 250 a 300 milímetros. Não existe déficit nenhum de água lá, porque a temperatura é muito baixa. Né? Então, esse critério, para se definir um deserto só pelo total de precipitação, é muito fraco, né? Ele não atende. Então, esse deve ser desconsiderado. Então, deve ser considerado a precipitação e a evapotranspiração.